Você está cansado dos efeitos colaterais de seus remédios para a hipertensão, que você já está apenas a segundos de... Olá, eu sou o Dr. Robert Ortiz. E se você está procurando uma maneira natural de reduzir a sua pressão sanguínea, se livrar de um câncer e impotência causados pelos remédios para a hipertensão, então esta apresentação pode salvar a sua vida. Porque em apenas alguns momentos eu vou compartilhar com você um método rápido, eficaz e cientificamente comprovado que você poderá usar em casa para controlar a sua pressão. Então, preste bastante atenção, porque eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter esse vídeo no ar. É que as grandes indústrias farmacêuticas estão fazendo de tudo para tirá-lo da internet e impedir que você descubra esses segredos. E eu também irei revelar qual é o alimento presente em 99% dos pratos dos brasileiros, que é letal e que você precisa evitar a qualquer custo se você quer manter níveis saudáveis e naturais em sua pressão. E não é o sal, como todo mundo é capaz de jurar de pé junto. Então, por favor, preste atenção nas informações que eu estou prestes a revelar aqui para você, enquanto ainda há tempo. Agora, no momento em que você se der conta dessa informação simples, porém vital, você poderá assumir o controle da sua própria saúde. Ao invés de viver à mercê da indústria bilionária de medicamentos, que quer manter você escravo por toda a vida. Imagine o sentimento de conseguir sua saúde de volta, sem medo de medir sua pressão em sua casa ou no consultório médico, com a certeza de que seus números serão tão saudáveis quanto os de alguém com 20 anos. Veja atentamente seus números passarem para 14 por 9, depois para 13 por 8, 12 por 7 e até mesmo mais baixos. E tudo isso sem ter de entupir o seu organismo de medicamentos perigosos. Remédios que fazem com que você se sinta dependente, como se você fosse um escravo de medicamentos que nunca terminam. Então, se você está disposto a dar um fim nisso, porque você está cheio de sofrer com efeitos colaterais como dores de cabeça, falta de energia, fadiga, insônia, irritações em toda a pele, urina frequente ou impotência, e você está certo de que deve haver uma maneira melhor de atacar o problema de forma definitiva, ao invés de apenas tratar os sintomas. Então, saiba que você não está sozinho. Porque é exatamente assim que o Daniel, aposentado do setor público, se sentia quando ele ainda tomava 6 remédios diferentes todos os dias. Um dia, ele finalmente chegou ao limite. E de uma vez só, jogou fora todo o coquetel interminável de remédios que infernizavam a vida dele. Agora, quando o Daniel fez isso, a mulher dele ficou apavorada. Nas palavras do Daniel, ela ficou branca e quase desmaiou. E isso por uma boa razão. Veja, é que ela era uma enfermeira de pronto-socorro e durante seus mais de 15 anos de plantões presenciou histórias assustadoras de pessoas que deixaram sua pressão arterial fugir do controle e sofreram com as consequências sem volta disso. Falência renal, cegueira, ataques do coração, ameaças de derrame, o rosto paralisado, fala arrastada e impossível de compreender, a desorientação humilhante e os meses ou anos de reabilitação apenas para que eles pudessem manusear coisas simples por conta própria, como abotoar suas próprias calças, por exemplo, após usar o banheiro. Lembrando que esses são os sortudos que viveram, hein? A mulher do Daniel sabia que a hipertensão era a causa número 1 de derrames, então você pode compreender por que ela estava apavorada com a decisão de Daniel. Especialmente quando você ouvir qual era a pressão de Daniel apenas uma semana antes disso. Um altíssimo índice de 20 por 10, tão alta que alguns médicos recomendariam internação imediata. Mas Daniel não estava sendo um irresponsável, ou ignorando a realidade. Ele simplesmente era um cara que tinha chegado ao limite da tortura com remédios intermináveis. Eu deixarei que ele mesmo diga. Eles dão a você um remédio para a hipertensão e quando ele mexe com todo o seu corpo, causando má digestão, problemas de disposição, tremores, febre, incontinência urinária e tudo mais que você possa imaginar, eles dão a você mais um remédio para cada sintoma que aparece. Em poucos meses, você está tomando metade da farmácia. Talvez você saiba em primeira mão pela experiência de Daniel, quando você entra para um círculo vicioso de receitas médicas e compras diárias em farmácias, sentindo-se pouco melhor um dia e muito pior no dia seguinte, enquanto seu médico testa remédio após remédio, sem nunca encontrar o que realmente resolva o problema. Talvez essa semana seja um diurético, forçando você a ir várias vezes ao banheiro, fazendo com que você tenha que marcar consultas às pressas ou esperar em filas de horas em pronto-socorros. Então, seu médico aparece com um beta-bloqueador milagroso que deixa você totalmente sem energia, e isso é apenas o começo. Novos medicamentos irão aparecer para combater os problemas e efeitos colaterais do milagre que foi receitado. E de novo,
só tratando os sintomas, à medida que você sofre com eles, a hipertensão só piora. Essa é a escravidão do ciclo dos medicamentos modernos. Bem, o Daniel passou pelo suficiente, e por isso ele jogou os remédios fora. E a verdade absoluta é que ele pôde se livrar dos remédios sem o olhar feio do médico, ou o espanto da esposa dele, pois na primeira nova medição de pressão, os números falavam por si mesmos. E como dizem, os números não mentem. Eu deixarei que o Daniel compartilhe a boa notícia. Em uma semana, fui de 20/10 para 12/7. Exatamente. Da quase certeza de um derrame com absurdos 20/10 para 12/7. Os números de uma pessoa de 17 anos, saudável. E tudo isso em apenas uma semana. Leia as bulas dos medicamentos que você toma e veja em quanto tempo eles preveem uma redução assim. E Daniel recuperou uma pressão de jovem quando ele descobriu um segredo natural pouco conhecido, mas acessível, totalmente baseado em escolhas simples e inteligentes pesquisadas por anos em universidades de todo o mundo, mas que nem por isso demoram anos para funcionar. Na verdade, algumas pessoas que usam esses métodos têm sua pressão reduzida em apenas 3 dias. E o melhor de tudo, isso não depende de nenhuma substância industrializada. E não se preocupe, eu não estou aqui falando de conselhos e dicas banais que são a todo momento publicadas em blogs e redes sociais. Ou mesmo conselhos genéricos dados por médicos para todo e qualquer problema de saúde. Lembra do sal? Aquele bandido? O melhor de tudo é que você não precisará se livrar dele. Porque você sabia que muito pouco sódio também pode fazer com que a sua pressão suba? Pode deixar, você ainda vai poder comer aquela feijoada de sábado ou um torresminho de vez em quando. Ou aqueles doces de família que todo mundo diz que fazem mal, mas são deliciosos. Pudins, pavê, brigadeiro, quindim e por aí vai. Ao invés disso, esse método natural é uma forma rápida, prática e segura de reduzir a sua pressão, permitindo a você comer bem e comer sem sofrimento e dietas sem sentido, simplesmente escolhendo os ingredientes certos de maneira inteligente e usando-os como um combustível que promove saúde e uma vida sem privações. Esses ingredientes escolhidos de forma inteligente contêm tudo que o seu corpo precisa para manter o seu nível de pressão exatamente como ele deve ser, ajudando você a se livrar do estresse e a encontrar uma fonte nova de energia. E é um segredo que mais de 43 mil pessoas, além do Daniel, já descobriram, ao redor de todo o Brasil e ao redor dos confins da Terra, dos Estados Unidos até a Europa, até mesmo na China, Japão e muito além. Pessoas como Stella L., de Belo Horizonte, Minas Gerais, que escreveu: "Sim, eu não tenho tomado os meus remédios de pressão por mais de um mês e minha pressão sanguínea foi de 15/8 para 12/7. Eu não poderia estar mais feliz. Passos muito simples a seguir, fácil de fazer o download com grandes resultados. Esse é um método muito fácil de seguir." E o Marcos B., de São Paulo, que começou a ver os resultados em apenas 2 semanas. "Minha pressão arterial era de 16/8 e em 2 semanas eu consegui baixá-la para 13/8. E também a Maria O., de Campo Grande, Paraíba, que conseguiu parar com seus remédios, com a aprovação de seu médico. "Meu médico acaba de cortar pela metade a dosagem das medicações e disse que ele pode suspendê-las se eu mantiver o mesmo ritmo. Eu tive uma queda considerável na pressão arterial, só seguindo um método claro e rápido. Eles todos tiveram melhoras fantásticas na pressão arterial. E fizeram isso rápido, algumas vezes em questão de dias. E ao mesmo tempo se livraram do estresse, perdendo até mesmo algum peso. O Daniel, por exemplo, perdeu 8 quilos sem uma gota de suor sequer. O Oswaldo H., do Amazonas, perdeu 12 quilos. Eu reduzi meu peso de 95 quilos para 83. Minha pressão agora está normal e minha energia está também melhor e eu sinto mais vontade para trabalhar e até brincar com os meus netos. Obrigado por tudo. Vocês estão realmente fazendo a diferença em minha vida e na vida de minha família." Eu entendo se neste ponto você ainda estiver com dúvidas ou pensando consigo mesmo: reduzir a pressão alta após anos em apenas alguns dias? Perder peso, reduzir o estresse e ainda ter mais energia no dia a dia? É realmente possível chegar a isso sem tomar remédios? Bem, as indústrias farmacêuticas certamente querem que você acredite que tudo isso não é possível, porque elas precisam desesperadamente dos bilhões de reais que conseguem vendendo remédios de pressão alta para todos nós, criando uma legião de escravos pagantes, destinados a gastar todos os seus benefícios e o dinheiro da Previdência em medicamentos que duram até o momento da morte. Na verdade, medicações para pressão alta, ou antihipertensivos, estão na relação dos 7 remédios mais vendidos no Brasil. A losartana, por exemplo, ficou em primeiro lugar em faturamento, ou seja, foi o remédio mais lucrativo do ano. Mais que os remédios para diabetes, colesterol alto, disfunção erétil e problemas do sistema nervoso juntos.
Então, não é surpresa que as indústrias farmacêuticas tentem empurrar esses medicamentos em consultórios, hospitais, farmácias e até diretamente em nossas casas, criando médicos igualmente escravos de um sistema, médicos que não têm tempo e nem recursos para compreender a fundo o seu problema de saúde, de modo que eles nunca chegam às raízes e às reais causas da sua pressão alta. Além disso, médicos de hoje simplesmente não são treinados para curar usando métodos naturais. Por exemplo, a maioria deles recebe menos de 23 horas de treinamento sobre nutrição durante toda a formação. Então, não surpreende que a maioria deles opte por medicamentos fáceis na hora de tratar doenças como a pressão alta. Agora, eu decidi devotar a minha vida à medicina, e eu sabia que não queria ficar preso ao sistema. Então, me dediquei e procurei uma educação que fosse baseada em métodos naturais de curar doenças, tratamentos que vêm sendo usados por séculos com sucesso e respaldados pela ciência mais moderna. Curas naturais que eliminam as doenças em sua origem. E para mim, isso é um assunto delicado e pessoal. Os tratamentos e os remédios tradicionais também falharam comigo. Quando eu tinha apenas 20 anos, eu fui diagnosticado com uma válvula falha em meu coração. Um problema de coração que era praticamente uma bomba relógio, que poderia ameaçar a minha vida a qualquer momento, sem aviso, sem sinais. Naquela época, o meu médico receitou uma bateria de medicamentos. E mesmo com todos eles, eu ainda sentia dores fortes no peito ao subir alguns poucos degraus. Eu tive de renegar o meu estilo de vida, enquanto os meus amigos se divertiam. Eu ficava sempre nos cantos, com medo. Medo da dor. Medo de ter um colapso. Medo de que os medicamentos não fossem suficientes. Destinado a permanecer de lado por toda a minha vida, enquanto as pessoas ao meu redor podiam viver livres, sem dores e problemas de coração que ameaçassem suas vidas. E também sem ter de tomar dezenas de comprimidos e cápsulas a todo momento. Anos depois, quando eu recebi meu diploma em medicina oriental, eu pensei que deveria haver uma maneira melhor que a medicina tradicional. Então, encontrei um médico com orientações mais naturais que tinha uma pista. A falta de um simples nutriente no corpo vinha causando os enormes problemas que afetavam a minha válvula cardíaca. Eu tive de reforçar e mudar a minha alimentação repondo o tal nutriente. Mas eis a minha surpresa quando em algumas semanas parei de sentir dores no peito. E parecia ter fôlego e energia para tudo que não podia fazer antes. Podia andar de bicicleta, algo novo para mim. Podia correr e caminhar quilômetros, algo impensável alguns meses antes. E que tal trilhas com amigos em viagens para o interior? Peladas depois do trabalho, futebol com churrasco no fim de semana. E pensar que apenas um ano antes, eu nem sabia o que era tudo isso. Assim fica fácil entender então o porquê que eu verdadeiramente nunca quis ver os meus pacientes sofrendo desnecessariamente por anos, como eu sofri. Eu devotei meu trabalho no Merit Wellness Center, um dos maiores institutos mundiais de pesquisas contra a hipertensão e outras doenças modernas, a ajudar os meus pacientes a sair de medicamentos e encontrar meios naturais e soluções definitivas. Trabalhando com minha equipe clínica, juntos pudemos ajudar milhares de pessoas a largar as suas medicações e voltar a aproveitar suas vidas, usando apenas tratamentos naturais. Pessoas como o Roberto W., que me disse: "O método me levou a um milagre. A minha pressão alta despencou. Eu estava tomando 4 comprimidos para a pressão ao dia e agora reduzi isso para meio comprimido. Além disso, o colesterol caiu cerca de 30 pontos, sem medicamentos. Mas eu sei que você deve estar se questionando a respeito da minha história e das credenciais como médico. Bom, eu sou formado nos Estados Unidos como médico em medicina oriental, tanto pelo Conselho de Medicina do Texas, quanto pelo Conselho de Acupuntura e Medicina Oriental do Novo México. E eu tenho um mestrado em nutrição. Isso me levou a compreender e tratar a raiz dos problemas de saúde, porque apenas quando você chega à raiz do problema da sua pressão alta é que você pode resolvê-la de forma permanente. E é por isso que eu quero ajudar você, hoje, a melhorar a sua vida, como eu melhorei a minha, ajudando você a compreender exatamente qual a causa da sua pressão alta, para que você também possa experimentar as reduções drásticas na pressão, como você viu anteriormente. Veja, uma vez que você entenda a causa, você verá exatamente por que os remédios não funcionam de maneira definitiva. Então, começando pelo começo, o que de fato causa a pressão alta? Bem, se você é como a maioria das pessoas com pressão alta, os médicos dirão a você que isso é um mistério. Veja uma resposta típica do site renomado WebMD, revista médica de referência nos Estados Unidos. Em mais de 95% dos casos relatados de pressão alta, a causa raiz não pode ser determinada. Esse tipo de pressão alta é chamada de hipertensão essencial. Então, para a grande maioria das pessoas com pressão alta, até 95%, ou seja, 19 em cada 20 pessoas, médicos não podem chegar a uma causa.
Eu acho isso revoltante. Quando você considera que a pressão alta é o motivo número 1 das consultas marcadas com médicos e que mais de 680 milhões de medicamentos para a hipertensão são prescritos anualmente, você pensa que temos uma resposta para o que causa tudo isso? Mas não temos. Então, para mim, o real mistério é por que a medicina tradicional não sabe a causa da pressão alta? Bom, é verdade que as indústrias farmacêuticas não ajudam nem um pouco, né? É melhor para elas que isso permaneça um mistério, que apenas possa ser atenuado com o uso de caríssimos remédios que elas produzem. Mas também podemos colher pistas sobre esse mistério a partir do modo com que os médicos tratam uma minoria destes pacientes, que possuem a chamada hipertensão secundária. Lembre-se, isso é para uma pequena minoria, apenas 1 em 20 pacientes. Então, se você tem pressão alta, provavelmente não está nesse tipo de quadro. Veja a WebMD novamente com a definição. Quando uma causa direta para a hipertensão pode ser definida, essa condição é descrita como hipertensão secundária. Causas diretas? Como o quê? Um vilão tradicional é a doença nos rins, que eleva a pressão alta como resultado paralelo da sua ação. Agora, as palavras causa direta são uma grande pista para resolver o mistério. Porque os médicos são treinados para olhar dentro do corpo, em busca do mecanismo que causa doenças. De certo modo, eles ficam felizes por descobrir a causa da hipertensão secundária, porque assim podem apontar determinada parte do corpo, como os rins, e dizer: essa é a causa da sua pressão alta. Mas na grande maioria dos casos de alta pressão, eles não podem apontar nada em seu corpo como fator causador. Isso porque não está dentro do seu corpo, está ao nosso redor, no que eu chamo de ambiente tóxico moderno. O sistema médico atual simplesmente não sabe como lidar com causas externas. Não é algo que possamos atacar com um remédio ou um bisturi. Então, eles nunca chegam à raiz do problema. Ao invés disso, prescrevem remédios para tratar os sintomas. Por exemplo, inibidores como captopril, cisalapryl, fosinopril, enalapril, ramipril, lisinopril, que bloqueiam um componente natural em seu corpo, um componente que mantém os seus vasos firmes. Então, os vasos relaxam e a pressão dentro deles cai. Essa é uma solução drástica e perigosa. É como usar uma bazuca para matar um mosquito, ao invés de usar um simples inseticida, um repelente. Bem, medicamentos como o lisinopril podem algumas vezes deixar a porta aberta e também são conhecidos por causar uma gama de problemáticos efeitos colaterais, como a perda constante da energia, tosse persistente, dores de cabeça, náuseas, tonturas. E é por isso tudo que eu busquei a chave do problema, permitindo que eu entendesse a raiz da causa da pressão alta, o ambiente tóxico moderno, o que ajuda a explicar por que a pressão alta é algo tão comum nos dias de hoje, afetando 27,4% das pessoas acima de 18 anos. Isso é 1 em cada 4 adultos. Veja, os nossos ancestrais não viviam no mundo que vivemos hoje, e é por isso que eles não pareciam ter esse mesmo problema insistente com a pressão alta. E mesmo hoje, alguns de nós somos mais suscetíveis aos perigos do ambiente tóxico moderno, e é por isso que alguns de nós desenvolvem a pressão alta e outros não. Então, quais são os perigos? O principal vilão desse ambiente tóxico é a substância letal número 1, sobre a qual eu prometo falar a seguir, e que está presente nos pratos de quase todo brasileiro, principalmente, e que você precisa evitar a qualquer custo se quer controlar sua pressão. Eu estou falando dos produtos industrializados e embalados que lotam os mercados, e também as prateleiras da sua casa e da sua geladeira. Esses produtos são fabricados com toneladas de sódio, um componente usado para conservá-las e garantir a sua grande duração nas prateleiras. E cheias de açúcares também, para que nos tornemos viciados e garantam vendas maiores e grande apelo publicitário. O problema é que em qualquer supermercado, o que mais vemos são esses alimentos justamente. Preste atenção quando você estiver na fila, prestes a pagar a conta. Olhe para o lado e veja apenas alimentos processados e cheios de açúcar, que são presas fáceis para qualquer pessoa faminta que vai fazer uma compra. Sim, eles são especialistas em te fazer comprar esses venenos, mas essa lista precisa ser abolida. Esse tipo de ingrediente sequer merece estar classificado como alimento, pois tudo o que eles fazem é elevar os níveis da sua pressão arterial, além de te fazer engordar e causar diversas outras doenças, porque o açúcar no sangue sobe e força o seu corpo a processar isso de forma contínua. É como se você estivesse preso em uma sala com monóxido de carbono, tentando a todo custo respirar e com as suas células implorando por oxigênio. O oxigênio simplesmente não chega a elas porque o monóxido bloqueia o seu caminho. E é exatamente isso que esses ingredientes artificiais fazem em nosso organismo. Eles bloqueiam a entrada de nutrientes que o nosso corpo precisa desesperadamente.
E quando você inclui os demais vilões do nosso ambiente moderno, perigos como o estresse, praticamente inevitável para nós que vivemos em um mundo tão agitado, produtos pobres em nutrientes, produzidos por décadas de cultivo excessivo e empobrecimento do solo, tornando praticamente impossível suprir o nosso corpo com os ingredientes que ele precisa apenas por meio da alimentação, ar poluído e plantações modificadas geneticamente. Não surpreende o fato de o nosso corpo querer um basta e se rebelar contra nós, disparando doenças como a obesidade e a hipertensão. Mas a boa notícia é que não tem de ser dessa forma. Você pode dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para restaurar o equilíbrio da sua saúde, derrotando os vilões tóxicos do meio ambiente, do mesmo modo que as pessoas que você ouviu hoje. Todos eles descobriram nosso simples e eficaz método, um sistema passo a passo que eu tenho a satisfação em apresentar. Solução para a hipertensão. Solução para a hipertensão é um sistema inteligente, seguro, barato e fácil de usar que garantirá a você todas as ferramentas para solucionar de vez o problema da hipertensão, atacando a real causa dessa doença, mostrando a você como restabelecer o equilíbrio do seu corpo sem medicamentos, usando 19 elementos naturais. Você descobrirá como usar o método sem mudar drasticamente a sua vida, enquanto esses 19 elementos trabalham para bloquear, destruir ou transformar as toxinas do nosso ambiente moderno. E você descobrirá como reduzir a sua pressão sem dietas malucas ou soluções invasivas, criando em você mesmo um sistema natural e eficaz para reduzir o seu estresse e restaurar a sua energia. Solução para a hipertensão é exatamente o que fez com que o Daniel pudesse reduzir a sua pressão de 20/10 para 12/7 em apenas uma semana, libertando-o da escravidão de medicamentos e tratamentos químicos intermináveis. Mais de 43.700 pessoas já usaram o programa Solução para a Hipertensão para mudar suas vidas em tempo recorde, como a Marta B., de Santa Catarina, que finalmente descobriu como controlar a hipertensão 8 anos depois de ser refém de medicamentos perigosos. 8 anos tentando mais de 10 remédios diferentes e gastando mais de R$1.000 por mês sem conseguir reembolsos do plano de saúde. Logo, o primeiro comprimido que ela tomou já começou a causar dolorosas irritações de pele em todo o corpo quando ela tomou o sol pela primeira vez. Então o médico continuou tentando novas soluções. A coisa seguiu assim, e mais de 7 anos e vários outros medicamentos depois, quando o novo médico dela fez um exame de sangue para ajudá-la a finalmente achar o remédio perfeito, esse novo remédio provou ser o pior de todos, porque causava pontos pretos na vista que começavam a prejudicar o campo de visão, forçando ela a deixar a sua profissão de costureira, porque a qualquer momento ela poderia arrancar o dedo fora em uma máquina de corte. Por sorte, um amigo apresentou a ela o programa Solução para a Hipertensão, e em menos de um mês a pressão caiu quase 30%. Agora, Marta diz, em 8 anos, essa é a primeira vez em que posso trabalhar tranquilamente, sem medo de perder o meu dedo ou até mesmo costurá-lo. Solução para a Hipertensão trabalha e funciona porque combate as reais causas da hipertensão, ao invés de apenas mascarar e lidar com os sintomas. Com o programa Solução para a Hipertensão, você segue uma série de passos simples e geralmente desconhecidos do público em geral. Esses princípios ajudarão você a reduzir o excesso de peso e os níveis de estresse, e eliminar os fatores tóxicos que aparecem no seu sangue, e você nunca mais terá medo de medir a sua pressão novamente. Apenas imagine agora como você irá se sentir em seu próximo check-up, observando a bomba de pressão à medida que é atada em seu braço, com você sentado serenamente, sem nenhum medo do que os números irão mostrar, apenas sorrindo quando o médico perguntar surpreso: "O que você tem feito para conseguir uma pressão tão estável?" Assim como Ângela M., do Rio de Janeiro, Ângela nos disse: "Foi tão fácil. Minha pressão era de 18/10 até eu encontrar esse incrível programa. Em 3 semanas, minha pressão era de 11/7 em alguns dias, e mesmo o meu médico queria saber o que eu estava fazendo. Porque não há necessidade de lutar contra o seu médico ou sair dos remédios de cara, como o Marcelo, de Recife, Pernambuco, descobriu, quando sua pressão caiu de 16/12 para 11/6. Como o Marcelo disse, eu recomendo o programa Solução para a Hipertensão, porque apesar da minha descrença, esse método realmente funciona. No final do mês, o médico confirmou que havia tido uma enorme baixa, que não poderia ser resultado dos remédios em si, e me parabenizou pela melhoria. Então, se você quer se juntar a milhares de pessoas no Brasil e no mundo que assumiram o controle de sua saúde e reverteram as causas da pressão alta, pessoas como o Arnaldo N., de Brasília, Distrito Federal, que reduziu sua pressão para números abaixo do nível perigoso em apenas 3 dias, então simplesmente clique no botão abaixo e diga sim,
Quero me inscrever no programa Solução para a Hipertensão agora. Você será encaminhado para uma nova página, onde você irá preencher um mini formulário totalmente seguro, onde você vai entrar com o seu nome, endereço e informações de pagamento. A compra é completamente segura e você terá acesso total imediatamente. Após concluir a compra, você rapidamente receberá em seu e-mail cadastrado. 3 minutos e pronto, você já pode começar a usar. Agora, eu acho que você concorda que uma solução natural como essa, com a qual você pode economizar milhares de reais em especialistas e medicamentos, e ajudar a recuperar a sua saúde e energia sem que você seja um escravo de longo prazo dos laboratórios multinacionais, valeria facilmente aí milhares de reais. Veja, você terá acesso completo a todo o programa Solução para a Hipertensão. E ainda, lembra que eu te falei de um presente? Então aqui está. Você receberá 5 bônus especiais. Primeiro bônus, 21 receitas saborosas para hipertensos. Você terá um guia detalhado passo a passo de 7 dias com todas as refeições para você. Cada receita é completa, com instruções simples e a maioria delas feitas em menos de 30 minutos. Tudo já prontinho para você. Segundo bônus, 99 alimentos secretos para a hipertensão. Um guia que faz com que você tenha sempre os ingredientes certos em suas mãos, revelando os alimentos mais poderosos para combater a sua hipertensão. E quando você for ao mercado, irá agradecer também por esse próximo bônus. Terceiro bônus, desvendando os rótulos. Eu tornarei suas escolhas muito simples. Você não precisa de formação bioquímica e revelarei como conseguir ler a verdade nos rótulos, apesar do palavreado difícil e técnico. Quarto bônus, lista de supermercado. Uma lista com tudo aquilo que realmente trará benefícios à sua vida e à sua pressão, sem ter de pensar ou pesquisar cada um dos produtos que você deve comprar. E não importa se você vai todos os dias ao mercado ou uma vez ao mês, essa lista funciona em todas as ocasiões. Quinto bônus, como monitorar a sua pressão em casa. Ele mostra a você o segredo simples para medir constantemente a sua pressão em casa e ainda a melhor forma de identificar tendências de alta ou redução e quais são os medidores mais precisos e de melhor qualidade no mercado. Juntando tudo no programa Solução para a Hipertensão, você terá 1. Controlando sua hipertensão. 2. 21 receitas saborosas para hipertensos. 3. 99 alimentos secretos para a hipertensão. 4. Desvendando os rótulos. 5. Lista de supermercados. 6. Como monitorar a sua pressão em casa. 7. Sua liberdade e sua vida não têm preço. Garanta já o controle de sua vida. Além disso, hoje você não terá de investir fortunas nessa solução. Não somos uma indústria farmacêutica. Não temos de manter em nossas folhas de pagamento laboratórios que comprovem a eficácia de remédios que, na verdade, não funcionam. Queremos que você se liberte desse cartel mundial, como nós nos libertamos, como médicos e também como pacientes. Então, por essa razão, você pode se inscrever no programa Solução para a Hipertensão por esse preço tão baixo que está vendo abaixo desse vídeo. Isso é suficiente para manter o nosso trabalho, que já ajudou mais de 43 mil pessoas no mundo inteiro. Usamos esse dinheiro para financiar novas pesquisas e continuar trazendo soluções que realmente atacam as reais causas das doenças modernas, libertando as pessoas dessa escravidão imposta pela indústria farmacêutica. E eu faço isso porque eu vivi o que você está vivendo hoje. E sim, tive pessoas que me ajudaram. Seria injusto, então, se você não tivesse isso também. Mas temos nossos custos e a nossa estrutura. Por isso, apenas agindo agora, ao final deste vídeo, eu poderei pessoalmente garantir a você esse desconto fora do comum, por minha conta. E claro, você é totalmente coberto por nossa garantia incondicional de 30 dias. Então, se você está pronto para juntar-se aos mais de 43 mil felizardos, adquira hoje. Logo abaixo. Eis como funciona. Simplesmente clique agora no botão abaixo desse vídeo e tenha acesso agora ao programa Solução para a Hipertensão, com todos os bônus. Veja tudo e descubra segredos inacreditáveis que nenhum médico ou farmacêutico jamais diria a você sobre as verdadeiras razões do porquê você sofre de pressão alta. E como você pode reduzir isso naturalmente. E se você não ficar maravilhado com o que vir, ou se os seus resultados não o deixarem de boca aberta como fizeram comigo, apenas nos envie um e-mail nos próximos 30 dias para receber o seu dinheiro de volta. Sem enrolação, sem detalhes, sem perguntas. Em apenas alguns momentos, você pode se juntar às muitas histórias de sucesso do programa Solução para a Hipertensão. Como Francisco A., de 72 anos, de Salvador, na Bahia, escreveu: consegui reduzir minha pressão para 11 por 7, com 69 batimentos cardíacos.
E Walter L., de Minas Gerais, que reduziu sua pressão e perdeu vários quilos na cintura. Eu perdi 15 quilos e estou estável em cerca de 78. Minha pressão caiu para o normal. Eu pareço melhor e me sinto melhor. Eu recomendo a solução para a hipertensão para muitas pessoas, porque quero que os meus amigos estejam em dia com sua saúde. Muito obrigado. E João T., de Cuiabá, no Mato Grosso, que encontrou alívio ao usar os métodos do programa Solução para a Hipertensão. As aplicações do método são ótimas e a informação e as mudanças que estou fazendo ajudaram. Fui de 17/8 para 14/7 em média. Só digo isso. Sim, funciona. Agora, é a sua vez. Mal podemos esperar para ouvir a sua história de sucesso. Clique no botão abaixo e você estará rapidamente no caminho para reduzir a sua pressão, sem remédios. Como você deve saber, agora você chegou a um ponto desta jornada no qual você tem basicamente 3 opções. Opção 1. Significa se submeter às medicações e a uma vida de escravidão e sofrimento com compostos químicos imprevisíveis em sua corrente sanguínea e seu corpo, sofrendo com os dolorosos efeitos colaterais pelo resto da vida e ainda a aterrorizante possibilidade de desenvolver doenças como o câncer pelo uso continuado desses medicamentos. Ou você pode escolher a opção 2 e ficar na base da tentativa, tentando reduzir a sua pressão por conta própria, mas sob o risco de danos permanentes decorrentes de uma pressão sem controle, como quando vasos delicados romperem em seus rins, forçando você a uma diálise ou a implorar por um transplante, ou um coágulo se desenvolver em seu cérebro, podendo causar derrames que destruirão sua vida, tornando você um peso para sua família para sempre. Mas nada disso é o que eu quero para você. E é por isso que hoje você tem uma terceira opção. Seguir as pessoas que você viu hoje, que encontraram uma forma natural e comprovada de tratamento da pressão, como Marisa, do Espírito Santo, que reduziu a pressão em praticamente 40%. Minha medição diária foi de 19/10 para 12/8. Eu me sinto muito melhor. Obrigada. Quando a sua compra estiver completa, você terá acesso imediato a tudo o que precisa para finalmente controlar a sua hipertensão de forma 100% natural. Além disso, terá acesso a todos os 5 bônus. Vamos lá. 1. Os 99 alimentos secretos para hipertensos. 2. O livro de receitas com 21 refeições de dar água na boca. 3. Sua lista de compras customizada. 4. Como ler um rótulo de alimentos. 5. Uma maneira simples e precisa de medir a pressão em casa. E você está coberto por nossa garantia de 30 dias de devolução sem perguntas. Então, vamos começar hoje com uma nova vida. Estou certo de que você fará a escolha certa e nos vemos do outro lado. Ainda aqui? Tudo bem, essa apresentação cobriu muitas informações. É natural que você tenha algumas questões. Agora mesmo vamos tomar um momento para responder algumas questões típicas de clientes antes de escolherem um programa. 1. Eu serei proibido de comer tudo gostoso e com sal para sempre? Não. Você poderá saborear comidas deliciosas como uma boa torta, bifes suculentos, bacon, manteiga. Chega de viver de comida sem graça. 2. O que eu levo com o programa Solução para a Hipertensão? Primeiro de tudo, receberá as informações que o Daniel, a Marta, o Paulo e todos os nossos clientes usaram para reduzir as suas taxas, e que mais de 43.700 homens e mulheres no mundo também usaram. Segundo, você também conhecerá os 99 alimentos secretos para hipertensos. Terceiro, aprenderá no livro bônus 21 refeições para hipertensos de dar água na boca. Quarto, terá sua lista de compras customizada. Quinto, descobrirá façanhas nos rótulos e como desvendá-las. Sexto, saberá truques, dicas e técnicas simples e precisas para medir a pressão em casa. Mas isso não é tudo. O programa Solução para a Hipertensão deixará você colocar no piloto automático essas dicas que mudarão sua vida. 3. O que acontece quando eu clico no botão de Comprar Agora? Então, uma vez que você clique no botão abaixo, será encaminhado para uma página de checkout seguro, onde colocará as informações de pagamento. Aí você terá acesso a cada parte do programa Solução para a Hipertensão. 4. Há uma garantia de devolução de 100% do valor? Totalmente. Uma vez que o programa Solução para a Hipertensão funcionou completamente para todos os nossos 43.700 clientes, eu não tenho nenhuma dúvida de que fará o mesmo por você. É que após tanto sucesso, é minha paixão compartilhar com todos que precisam se livrar de tantas restrições e medos dos efeitos colaterais. Eu sabia que fazendo desse programa algo 100% sem riscos, você sabe que pode confiar em mim. Quando você clicar em Comprar Agora, você terá 30 dias inteiros para amar o programa ou devolverei seu dinheiro. Sem perguntas, sem burocracia.
Apenas envie um e-mail e tenha seu investimento devolvido. 5. Estou pronto para adquirir. O que eu faço agora? Apenas clique no botão abaixo e tenha acesso ao programa, juntamente com sua garantia de 30 dias de devolução de 100% do valor, sem qualquer risco para você. 6. Como receberei meu kit do programa Solução para a Hipertensão? Após a confirmação do pagamento, você receberá em até 3 minutos no conforto de casa, sem precisar nem se levantar da cadeira, muito menos esperar dias e noites ansiosamente, pois basta checar o seu e-mail de cadastro e tudo estará lá. Você já esperou muito. Agora, basta clicar no botão abaixo e pensar em sua nova vida. Observação: gentileza verificar a sua caixa de spam.